A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o pastor Ricardo. Estou aqui mais uma vez para caminhar com você a respeito dos tesouros da Bíblia. Queria comentar com você sobre algo importante. Estamos falando sobre tesouros da Bíblia. Mas, afinal, o que é a Bíblia? É algo muito importante para você, como cristão, ter um entendimento cristalino sobre o que é e o que não é a Bíblia, aquilo que nós chamamos da Palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1.600 anos por pessoas, homens que viveram em regiões diferentes, em momentos diferentes da civilização, que enfrentaram dificuldades ou desafios também bastante diferentes e que também, acima de tudo, viveram em momentos diferentes da própria revelação de Deus para com o homem. Então, isso é importante para a gente entender a complexidade, a grandiosidade da obra daquilo que nós chamamos a Bíblia. Então, a Bíblia, nós bem sabemos que ela é composta por 66 livros, que ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia também é fonte de verdade para algumas religiões. Nós temos o judaísmo, que tem a Bíblia principalmente e unicamente o Antigo Testamento como sua regra de fé e prática. Nós cristãos já consideramos o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Então é importante que a gente entenda que por detrás da palavra de Deus existe uma obra soberana de Deus, fazendo com que o registro da revelação de Deus ficasse disponível para as nossas vidas. Então, o que é a palavra de Deus? Primeira consideração importantíssima. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia para mim e para você? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Existem pensamentos, existem linhas aí que falam que ela contém a palavra de Deus. E o perigo de pensarmos que ela contém a palavra de Deus é em pensarmos ou associarmos que, ademais da palavra de Deus, existem outras coisas também registradas e colocadas na Bíblia. E nós cristãos sabemos que ela é a palavra de Deus. Deus, através da sua própria palavra, se revela, fala, ministra aos nossos corações. Em qualquer parte dela, quando você abre, Deus ali está falando com você. É óbvio que quando nós olhamos toda a palavra de Deus, a Bíblia, nós percebemos que Deus ele usou homens, mulheres, história de algumas crianças, de profetas, de reis, de maneira diferente. E isso é maravilhoso também entendermos isso, porque Deus em momento nenhum forçou que homens ou mulheres se comportassem ou fossem alguém além do que eles mesmos. Então Deus respeitou as limitações daqueles homens, as suas condições e se revelou através desses mesmos homens e mulheres. Então isso é maravilhoso porque a gente vê como Deus, desde o início até o final, ele tem esse relacionamento de construção de história com todos os homens e mulheres. E assim foi na Bíblia. Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia é? Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, em muitos dos seus livros, ela tem sim uma consideração histórica, narrativa, de fatos que ocorreram. Mas ela não é um livro histórico por si. Por que eu digo isso? Porque Deus ele deixou registrado pequenas porções da história à medida que ele ia se revelando ao seu povo. Então nós precisamos entender a Bíblia como um livro da revelação de Deus, que ele começa após a queda do Jardim do Éden, onde devido ao pecado existe uma ruptura, um afastamento do homem e Deus, a partir daquele momento, naquele coração pecador, naquela vida, naquela humanidade dilacerada pelo pecado, Deus ele começa a executar um plano que nós chamamos plano da salvação. E esse plano da salvação ele começa onde Deus ele volta a se revelar, ele volta a se mostrar àquele povo. E você pode pensar que isso é difícil, mas não é. Hoje sabemos que o prazo de uma geração ou 40 anos é suficiente para que um povo se esqueça e perca totalmente o referencial dos seus antepassados. Então imagina, pós Jardim do Éden, nos primeiros séculos após ali a expulsão do Jardim do Éden,
Tudo o que se havia construído no Jardim do Éden foi perdido. E Deus, através da Bíblia, começa uma história de reconstrução, de reaproximação, onde ele usa homens e mulheres, como já dito, onde ele usa maneiras distintas de se falar. Na Bíblia você vai encontrar livros históricos, você vai encontrar livros poéticos, você vai encontrar livros de provérbios de conselho, de aconselhamento, você vai encontrar também livros proféticos, você vai encontrar os evangelhos narrando a chegada do Messias, você vai chegar a livros como Apocalipse, Daniel, que falam da escatologia, do final. Então, a Bíblia, ela é completa até nos seus estilos literários. Deus se revelando de maneira muito distinta e completa ao longo de toda a palavra dele. Mas o que é importante para nós cristãos que a Bíblia é nas nossas vidas? Ela é a nossa regra de fé e prática. Mas hoje nós estamos no ano 2024, daqui a pouco 2050, a tecnologia avançou, a ciência avançou, mas a Bíblia, ela tem se mostrado e sido suficiente como a nossa regra de fé e prática. É ela que nos ensina os princípios, é ela que nos aproxima de Deus, é ela que tem o poder de tocar os nossos corações, indiferentemente do tempo, da era, da situação que nós vivemos. É na palavra de Deus que tudo aquilo que fundamenta a nossa fé está colocado. E Deus é tão maravilhoso que fez questão de que esta palavra dele registrada alcançasse o planeta. Então nós sabemos que a Bíblia hoje é o livro mais traduzido, com maior alcance, com maior número de venda em todo o planeta. Dentro de todos os idiomas, dentro de todos os povos, nós sabemos que a grande maioria, infelizmente ainda existem sim pequenos povos ou situações onde a palavra não chegou ali traduzida, mas a grande maioria da humanidade hoje tem acesso à palavra do Senhor. E agora eu quero rapidamente pincelar com você o que a Bíblia não é. Primeiro, a Bíblia, ela não é um livro científico. Você não prova a ciência através da Bíblia. Não foi esse o motivo que Deus deixou. Embora as pistas de muita coisa que a ciência busca por respostas nos dias atuais estejam colocadas dentro das histórias, dos momentos, daquilo que está registrado na palavra de Deus. Mas você não deve usar a Bíblia como um livro único, científico. Não é essa a utilização correta da palavra de Deus. Outro ponto também que eu acho para terminarmos a nossa conversa no dia de hoje é falar que a Bíblia em si, ela mostra os caminhos para que nós sejamos felizes e completos em Deus. Mas a Bíblia, ela não vende a imagem de um homem infalível. Na palavra de Deus, nas histórias, você vai encontrar homens e mulheres sendo poderosamente usados por Deus, mas com os registros das suas fraquezas, das suas dificuldades e de tudo aquilo que eles precisavam trabalhar diante de Deus. Então, a Bíblia, ela nos traz um modelo e nos inspira a sempre encontrarmos em Deus, através da sua própria palavra, caminhos para que Ele possa trabalhar, que nós possamos desenvolver, para que nós possamos lidar com as nossas fraquezas, dificuldades e que ao final de tudo nós possamos glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele sonhou, de tudo aquilo que Ele deixou registrado e de tudo aquilo que a Bíblia irá se cumprir na minha vida, na sua vida, nesse mundo e nos dias que se virão. Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, se você tem gostado dessa jornada de conhecimento, sinalize isso para nós. Marque o like, compartilhe esse vídeo e faça com que ele alcance mais vidas. E aí você estará nos incentivando a produzir ainda mais material para abençoar a sua vida.